E hoje nós recebemos na nossa casa, para o nosso estudo de hoje, a nossa querida irmã Sidmar Dutra, trabalhadora da Sociedade Espírita Amor e Jesus de Santa Maria e também presidente da UNE. Seja bem-vinda. Boa noite, fraterno, a todas as nossas irmãs, aos nossos irmãos, que hoje aqui estão. Sabemos nós que, além dos encarnados, os desencarnados, em momentos como esse, são trazidos também, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós buscamos no nosso cotidiano vivenciar, sentir e assim seguirmos o nosso caminho. Como disse a nossa irmã, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Amor a Jesus. Nós temos aqui a Sociedade Espírita Amor em Jesus, não é? E estou à frente da UNE, né, nesse trabalho de gestão, de liderança, no segundo ano, e hoje nós estamos aqui para seguir essa jornada no sentido do compartilhar, porque nós somos todos neste caminho aprendizes, nem mais nem menos, cada um de acordo. Então a nossa tarefa de hoje é falarmos um pouco sobre a instituição família. Pode passar, minha irmã. E antes de nós iniciarmos a nossa fala, é importante dizer que quando nós falamos em família, não importa a constituição. Não importa. É a união de espíritos para o progresso. E isso está nas obras. E isso Kardec nos deixou. Então, família é uma instituição e a gente tentou trazer a fotinho ali que representasse isso. Então, nós estamos falando daquele núcleo onde existem lá espíritos que estão na caminhada, na jornada para o seu desenvolvimento, tal como são. Nem mais, nem menos. Pode passar. Então, a nossa referência é uma obra do nosso irmão Alírio de Cerqueira Filho. Ele é trabalhador da Federação Espírita do Mato Grosso, ele é psiquiatra, psicólogo, e ele tem um seminário inteiro sobre a saúde das relações familiares. E o seminário inicia lá no seu bloco 1 com a tradução disso, né, a colocação que ele levou para a obra, para o livro, o tema do seminário. Então, lá no finalzinho vai ter a capa da obra para quem quiser acessar. Ela é muito interessante, porque é um olhar sobre nós, enquanto espíritos que somos em desenvolvimento, à luz sempre da doutrina, mas é um olhar que traz a psiquiatria, que traz a psicologia, para que nós possamos pensar nessa questão relacionada a nos desenvolver. A este olhar para nós, enquanto espíritos, e é um olhar para dentro. É um trabalho que nós precisamos e devemos fazer, de pensar não o outro, e sim pensar o que somos, o que carregamos, o que sentimos, as nossas emoções e trabalhar, ressignificar. O Evangelho de Jesus traz o conteúdo todo que nós necessitamos. Aí nós poderíamos dizer assim, bom, mas ele não é suficiente? Sim, mas nós ainda precisamos de apoio nessa caminhada. E durante muito tempo da nossa jornada, nós trabalhamos as lições trazidas muito nesse entendimento de que nós precisamos transformar o mundo.
na realidade o terreno a ser transformado habita o nosso íntimo. Então nós passamos a vivenciar as questões aonde aquilo que deu certo ou aquilo que não deu certo é por responsabilidade do outro. E isso é bem comum nessa instituição chamada família. Então por isso que nós precisamos falar sobre a instituição chamada família, mas principalmente sobre nós enquanto individualidade. Porque nós ficamos numa expectativa e numa perspectiva de alterar a ideia, o pensamento e o sentimento do outro de acordo com aquilo que nós entendemos que seja o melhor para o outro. Mas será que ele acha que é o melhor? O que nós precisamos cuidar? Que campo é esse que nós precisamos cuidar? Pode passar. Então, falamos desse ambiente familiar e trazemos aqui uma passagem conhecida de todos nós, que é a parábola do semeador. Numa versão bem resumida, aonde ele vem nos falando dos caminhos, né, que vai caindo a semente. E aí a gente pode resgatar. Uma parte caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram a semente, correto? Outra caiu em pedregais, não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Resumidamente, todos nós aqui já lemos essa parábola, correto? Sim? Muito bem. Do que nós estamos falando? Nós não. Que lição é essa que Jesus deixou para nós sobre estas sementes pelo caminho? 3 segundos para a água. Olha que pergunta bacana. O princípio do buscar conhecer nasce aonde? Nas respostas? Não. Nas perguntas. Então nós vivemos uma era que é aquela era de nos aprofundarmos nas lições, não mais fazermos leituras rasas. Porque se nós compreendemos a doutrina espírita como numa das suas partes, filosofia, e está descrita, é o Evangelho, nós precisamos fazer o quê? Refletirmos sobre as lições. E essa reflexão, ela precisa fazer sentido para nós. Porque se ela não fizer sentido, não tem sentido, não tem porquê. Nós precisamos relacionar estas lições com a nossa jornada, com o nosso dia a dia, com as nossas emoções, com as nossas adversidades. E aí essa pergunta, por que ele fala somente em semear, sem se preocupar com a semente? Por que será? Alguém arrisca? Nós somos aprendizes. Então não tem aqui ninguém letrado em doutrina espírita. Não? A gente não quer? Passa lá, Luiz. Pode passar. Ele não está preocupado com a semente, né? Aliás, não está preocupado com o semeador em si, e sim com o tipo de terreno que a semente cai. Qual é o terreno mesmo?
irmãos. Olha que amor! O terreno, como sinalizado, é aqui. Se nós, vamos pensar, se nós somos espíritos, se nós compreendemos a pluralidade das existências, ou pelo menos nós sabemos, nós já lemos, nós já estudamos, e a maioria de nós aqui crê na pluralidade das existências. Por que eu digo a maioria? Porque mesmo que nós estejamos nesta caminhada uma longa data, nós podemos ainda carregar dúvidas. Nós podemos ainda pensar, será que é isto mesmo? E está tudo certo. Está tudo dentro, está tudo de acordo. Essa caminhada, quando nós pensamos como espíritos imortais, nós temos uma única vida e várias existências. Portanto, nós viemos construindo, nós viemos fazendo ajustes, nós viemos numa caminhada que vem, né, que é longa, trabalhosa, com muitas adversidades. E vivemos nesta escola bendita chamada Terra, aonde nós temos todos os recursos que nós necessitamos. Por isso a importância de autores como este que nós estamos aqui referenciando. Porque nós temos as leis que estão dentro de nós. É isto? Sim ou não? Beleza. Nós temos os recursos. Porque se o Pai é infinitamente bom e justo, e através das existências ele nos oportuniza refazer o caminho e não ser aquele que pune, isso é bem importante a gente lembrar. Nós temos recursos, como nós dissemos, e esses recursos estão em todas as áreas do conhecimento. Está na ciência médica, está na ciência humana, nas ciências exatas, e nós devemos, e todas as demais, e nós devemos acessá-las, buscá-las. Por que não o fazemos? Porque este trabalho de olhar para si é doloroso. Estar frente a frente com aquilo que carregamos em nós. E esse é o processo, desenvolver o auto-amor. O que isso significa? Aprender a amar o que nós somos. E todos nós aqui carregamos o orgulho, o egoísmo e todas as suas ramificações. Mas nós devemos ou iremos, ou a regra é extirpá-los de nós? Não. Não. A palavra é ressignificar. Ressignificar. Mas para isso nós precisamos reconhecer que carregamos, que ainda somos. Nós precisamos reconhecer que tudo nasce em nós. E às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente é atropelado e pensa assim, nossa, mas que criatura. E fica colocando naquela criatura toda a questão que levou ao atropelamento. E não consegue analisar que fomos nós que causamos. Por detalhe, muitas vezes. Mas é assim. Esse é o caminho. É o trabalho. Primeiro conhecer, depois meditar, depois sentir, para depois vivenciar. Isso está no Evangelho Redivivo. Só que o trabalho é árduo em cada um destes degraus.
E muito provavelmente nós aqui possamos ter um degrau, 2, porque entre sentir e vivenciar há um abismo para nós ainda. Então, o trabalho que precisa ser feito é do cuidado amoroso com o terreno. Então, as nossas crianças, os nossos jovens, por exemplo, eles perpassam a tudo isso, a cada um. E aí eles tornam-se adultos, que somos nós. E se nós olharmos a nossa caminhada, se nós olharmos a nossa jornada até aqui, nós vamos perceber o sentido do que o nosso mestre está nos trazendo. Porque nós passamos. Muitos de nós ainda não estão com o terreno firme. E é natural. O planeta Terra, embora a sua trajetória de transformação rumo à regeneração, ainda é de provas e expiações. Nós ainda necessitamos do que nós temos aqui. Ainda. E precisamos nos trabalhar. Jorge Elahá, talvez muitos aqui conheçam, um orador espírita. Ele trouxe uma fala sobre o tempo de transição e ele diz que nós, durante todo o período da história, nós passamos por inúmeras etapas. Foi a era, esta era, aquela era da tecnologia que está aí, que avançou e avança de uma maneira fora do comum. Quem nasceu antes da internet, que não é o meu caso, quem nasceu antes da internet sabe que nós não poderíamos imaginar, ficava nos filmes, né? Aquele sonho, aquela ideia, nossa, como isso é possível? Isso aí vai ser daqui a não sei quanto tempo e tá aí. E que bom que a gente está vivendo este tempo. A internet, os meios de comunicação, tudo o que nós temos é de suma importância. Aí a gente vai dizer assim, bom, mas é mal usado, é de acordo conosco, não é? Agora, ela é importante, ela é necessária e ela está aí para que nós possamos acessá-la e também para nos auxiliar em vários campos, porque hoje nós não concebemos uma trajetória diferente do que temos, ou melhor dizendo, semelhante ao que nós vivíamos antes da era da tecnologia. Entretanto, o que ele nos frisa veementemente? Vivemos a era dos sentimentos, do cuidado para com os nossos sentimentos, que é esse olhar de auto-amor, auto-perdão. Mas isso só funciona se nós verdadeiramente nos olharmos, sem pudor. É assim. Olha aí. O papel é semear sementes de amor, estimulando cada pessoa da nossa família a fazer o mesmo, de acordo com as suas possibilidades. E vai germinar a semente de acordo. Nós podemos hoje pensar, quando olhamos para trás, naquilo que nós sentimos e pensávamos em relação à nossa família, ao nosso núcleo familiar, aos nossos filhos, e pensarmos nas nossas ações, desde que eles nasceram até o dia de hoje, e verificarmos que as nossas ações, os nossos atos, a nossa postura poderia ter sido melhor. Verificarmos que nós nos equivocamos em muito,
bacana para dizer. Nós simplesmente entregamos aquilo que nós temos. Então, se ontem a nossa conduta não foi a mais bacana, dado o processo que nós vivemos hoje, não alimentemos em nós culpa. Porque nós entregamos naquele momento o melhor que nós tínhamos, por pior que ele tenha sido. E que bom que hoje nós temos a condição de olhar para isso, reconhecer isso e seguir o caminho. Então não existe forma de fazermos esse movimento que não seja, quando nós falamos de estimular amor, não existe outra forma que não seja amando. Amor. Porque verbo, né? Verbalização não transforma. Auxilia, é importante, mas é o ato em si, é o reconhecimento, é o outro olhar para nós e perceber o quanto mudou, o quanto está diferente. É perceber que a gente se esforçou. Doeu muito para fazer todo este movimento. Mas é um caminho sem volta e ele é libertador. Libertador. Então nós precisamos pensar que dentro deste núcleo nós somos espíritos todos sem exceção, todos nós aqui concordamos. Mas nós agimos muitas vezes como se nós fôssemos salvadores da vida do outro. Então o outro não pode sentir dor. O outro não pode ficar mal. O outro não pode se frustrar. E nós passamos a nossa trajetória toda vivendo, tentando evitar, querendo controlar aquilo que nós não temos controle. Sem fazer essa análise, né? Análise parece uma coisa muito profunda, assim, de pesquisa. Não. Esse pensar em ações. É necessário que nós façamos a nossa parte nesse processo de transferir ao outro o conhecimento. Estou falando como mãe, né? Mãe e pai, que nós vamos alinhando, né, os nossos filhos, nós vamos podando a gente ouve muito essas frases, né, podando as arestas do nosso modo, meio assim, até que um dia a gente adentra a doutrina espírita, que não salva ninguém, ela é esclarecedora apenas, e vai percebendo estes processos. E o que a gente semeou até aqui? Bom, até aqui eu fiz assim. Mas existem coisas que eu sei que preciso fazer diferente. É simples? Não. Mas precisa do esforço. O que Jesus diz? O que o Evangelho diz? Que nós devemos ser perfeitos ou que nós devemos nos esforçar? Ele só pede esforço. O Livro dos Espíritos diz que muitas vezes as coisas não acontecem por quê? Porque falta o quê? Vontade. Vontade. Olha ali, né? À beira do caminho, lei de evolução. Tá? Os estágios nesses perfis, todos nós passamos. Porque a natureza não dá saltos, né? E quando a gente fala isso, é não dar salto mesmo. Não se pula etapas. Mesmo que a gente queira. Então, é um processo. Tá? E é preciso passar por eles. Para que quando a semente cair, encontre uma terra fértil. Aí estaremos mais fortalecidos. Porque buscaremos
enfim, estabelecer a nossa fé verdadeira. Que fé é esta? É fé em qualquer coisa? Não. A nossa fé ela é raciocinada. Se nós acreditamos, nós precisamos saber por que acreditamos. Então a fé ela é primeiro em nós. Fé em nós. Para depois a fé na vida e a fé em Deus. Porque senão não há fé raciocinada. Não há como. É igualzinho quando a gente lê ou ouve falar que Jesus é mestre, é nosso mestre, guia e modelo da humanidade. O que isso significa na prática? Nós entendemos ou não? Sérgio Lopes, psiquiatra, orador espírita, acho que muita gente aqui conhece, diz o quê? Que Jesus ele é guia e modelo da humanidade porque ele é um Jesus humano. Por que humano? Porque ele vivenciou a dor, a solidão, a dúvida. Se a gente parar um segundo e voltar lá no caminho que ele fez, nós não vamos identificar isso? Quando ele está lá no momento final da vida física, ele olha e procura quem? Os companheiros. Quem eram os companheiros? Os apóstolos. Eram espíritos diferentes de nós? Não, né? Todos tinham as suas dificuldades, né? Que a gente nem precisa enumerar, que a gente sabe. Ele procurava os amigos e ele não encontrou. Ele pensava, mas onde é que foram parar? Tipo assim, né? Então ele também sentiu solidão. Ele teve dúvida. Não era à toa que ele ia ficar sozinho muitas vezes, porque ele precisava refletir sobre a sua missão, que era de vivenciar o amor e as leis no seu estado verdadeiro. Por isso que ele é guia e modelo da humanidade. Nós precisamos ter estes conceitos definidos em nós. Isso estabelece, isso faz sentido. Isso faz sentido. Então, o desenvolvimento de fé passa por este encontro comigo. Fé em mim, na condição que eu tenho, com a cor que eu tenho, com o cabelo que eu tenho, com a profissão que eu escolhi, com o trabalho que eu faço. E é isso. E esse é o caminho para todos nós. Pode passar. Olha aí, ó. Não é tarefa do semeador a transformação. Isso tem muita relação com a nossa convivência familiar. Tu vai fazer tal faculdade. Mas nem é isso. Mas o diploma, daí depois no final do curso, vai para o pai e para a mãe, né? Porque foi feito todo aquele caminho, porque a mãe e o pai queriam. Estou dando um exemplo porque eu trabalho num lugar onde tem aluno num período de vida que estão sendo feitas muitas projeções. E a gente vê isso toda hora. A ansiedade dos pais, a gente vê as angústias dos pais, principalmente das mães, porque em muitos casos elas são cobradas no seu papel. O que tu tá fazendo que tu não tá acompanhando?
que este menino ou essa criatura, esse vivente, está indeciso assim, ainda não tem as notas, até porque é tudo balizado por nota, né? Mas a pergunta que se deve fazer é: o que é ser bem-sucedido? Porque é isso que nós ouvimos nos discursos destes pais e mães que passam por nós lá. Até agora, minha experiência não é muito longa, eu vi uma mãe com um discurso totalmente diferente e muito alinhado com o que nós estamos conversando aqui. Sobre apoio, sobre tranquilidade. Porque nós estamos lidando com outro espírito. Nós temos responsabilidade e compromisso, sim, nós assumimos, né? Antes, tudo organizado assim. Mas a nossa tarefa não é viver a vida do outro e a nossa tarefa não é de dizer para o outro o que ele deve ou não fazer. Obviamente que nós temos que pensar do nascimento, né, até um certo momento, porque nós estamos lidando, e todos nós, quem é mãe aqui, sabe que desde o berço a gente sabe com quem lida, ou não? A gente sabe, não sabe? Então nós temos sim este compromisso de conduzir, mas conduzir não é dizer. Nós ensinamos, quer dizer, nós entregamos aquilo que deve ser dentro de uma sociedade, o que significa as leis que estão ali para serem cumpridas, certo? Nós devemos direcionar, sim, numa conversa franca e sincera. Agora nós vamos pensar em nós. Mas eu fiz com meu filho e minha filha é totalmente diferente. Não tem problema, eu também fiz. É para ser assim, deve ser assim. Teve uma sequência que você quebrou agora. Por quê? Porque não tivemos a oportunidade naquele momento de perceber isso que eu estou dizendo aqui. Mas está tudo certo. Como eu disse antes, a gente entrega aquilo que a gente tem de melhor. E fazendo sempre pelo melhor. E às vezes se perde no caminho. Mas a gente se encontra de novo. E segue o caminho. E segue. Aqui, né? A posse. A gente não deve esquecer isso. Ninguém é de ninguém. Que é parecido com o que eu disse antes, né? Nós somos espíritos e somos irmãos, porque a nossa família real, verdadeira, é a família universal. Essa. Nos reunimos na instituição família aqui, como conhecemos, para quê? Alguém sabe por que nós nos reunimos em família? Alguém sabe, quer dizer, não é isso. Alguém aqui gostaria de dizer: nós estamos reunidos em família para... 2 pontos. O que a gente acha disso? Por que nós estamos reunidos em família? Exatos. Alguém mais? Amar. Amar? Aprender a amar como? Falta uma palavrinha. Oi? Por que nós nos reunimos em família? Para aprender a amar, a nos amar como? Oi? Irmãos? Exatamente. E nesse caminho tem os ajustes, que a nossa irmã muito bem lembrou aqui. Porque essa junção, essa reunião não é a obra do acaso, né? A lei não faz aquele sorteio que tu vai ali, agora a outra, tu vai ali, não.
por alguma razão. Vai ter alguém que está reunido lá que não faz parte daquele processo? Pode ter. Mas na sua grande maioria, é porque nós precisamos nos ajustar um com o outro. Então, isso nos demonstra o porquê das dificuldades que nós temos nessa convivência. Por que o outro nos irrita? Por que o outro é um chato para nós, né? Claro, no nosso olhar. Por que o outro é egoísta? Por que o outro não entende? Por que o outro não tem compreensão? A gente faz sempre assim, né? É sempre o outro. Então, assim, ó, é o meu filho, a minha filha. A gente fala. O meu esposo, a minha esposa. O esposo ou a esposa é quem? É o companheiro. O que é o casamento, né? Para nós, espíritas. A união de duas almas para o progresso. Por isso que a fotinho do início é daquele formato. Porque nós estamos falando de quê? União de dois espíritos. Que característica tem o espírito? Masculino e feminino? Negro, indígena? Pardo? Não tem. Não tem um espírito. Só isso. Nada mais além disso. Então, aquele companheiro ou aquela companheira estão ali para que nós possamos juntos organizar esse caminho, que precisa ser ajustado. E os filhos, eles não são nossos, na mesma perspectiva. É um filho de Deus, irmão em humanidade. Eu acho isso muito bonito. Irmão em humanidade. Vivendo uma experiência terrena desta forma. Isso todos nós já ouvimos, né? Neste formato. Na próxima, bom, aí a gente não sabe mais. A gente só sabe desse e olha lá. Então, isso também é importante para refletir no nosso dia a dia de vida. Bom, aqui tem uma coisa bem séria, né? Que é o exemplo. A nossa condição de ser exemplo ou dar o exemplo. E não tem mágica. É à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos fazendo esse trabalho de autoconhecimento, é a partir de todas as adversidades que surgem no nosso caminho que nós vamos nos transformando. E é isso que o outro vê, não é o que eu digo. Por quê? Porque eu estou aqui, hoje semana passada, era um outro irmão ou uma outra irmã nossa. Quem cruza por aqui e compartilha algo não significa que tenha já feito toda a transformação. Muito pelo contrário. Acreditamos? Sim. Já estamos fazendo, ou é bom nem entrar muito em detalhes. E a gente sabe disso, né? Então, não tem outro jeito. Quando a gente fala das cartas do Evangelho, lá no Evangelho Redivivo, no livro 1, tem uma, que não é do livro 1, né? Ele foi trazido do Evangelho de Mateus, se não me engano, onde ele diz, né? Ele pergunta, será que quando o outro me olha, ele viu uma característica de carta de Jesus? Olha que pergunta interessante. Porque o nosso discurso é muito bacana, ele é muito lindo. Mas como é que é o nosso dia a dia, como é que é a nossa prática? É isso que faz a diferença. Esse é o exemplo, né? Esse é o ensinamento verdadeiro. É o exemplo, é aquilo que o outro enxerga de verdade. Sabendo sempre, sem sair dessa ideia de que estamos em processo de aprendizado. Porque essa é a lei. Aí, o que nos coloca o nosso irmão, né? Oração, orientação, sugestão e visualização positiva.
Todos nós temos as nossas capacidades. Os nossos irmãos tocam e cantam. Eu não toco e cantar nem pensar. Tenho que me educar, tenho que estudar. Assim como tocar também. Um instrumento precisa estudar. Para mim, já nós temos outros companheiros, irmãos nossos que não precisam estar na escola para pegar o violão e tocar. Muitos de nós foi para a faculdade, tem diploma, tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, tem um monte de coisa. Dentro de uma área específica e muito bom naquilo que faz. Mas muitos de nós não. Muitos de nós não. Entretanto, nós estamos situados exatamente aonde devemos estar. E todos nós, sem exceção, aprendemos algo e deixamos algo. Isso não é poesia. Deixamos algo. Então, neste processo todo, todos nós somos importantes. Na família que estamos situados, na comunidade que nós moramos, na sociedade espírita, ou na igreja, ou no templo, não importa, nós somos importantes. As tarefas que nós desenvolvemos não interessa se elas são intelectuais ou não. Todos que partilham o caminho são importantes. E sempre tem algo para ensinar. Pode passar. Que foto é essa? Nascer do sol. Que representa? Por quê? Mas parece colégio. Olha, você sabe o que eu tô falando. É só uma representação. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, em processo de transformação, rumo à regeneração. Aquele sol está dizendo que um tempo melhor vem se aproximando. Quem é que se regenera? Vai ter um momento que um ser maior vai sacudir a varinha e vai dizer assim, agora é regeneração? Não. A regeneração é nossa. Por isso que nós estamos vivendo a era dos sentimentos, que ainda somos resistentes. Por isso. Então esse sol, ele vem despontando. E ele depende de cada um de nós. Neste olhar aprofundado para dentro de nós, como espíritos que somos e individualidades, que fomos criados, partimos do mesmo lugar e fomos fazendo a nossa trajetória até este dia, a esta hora. A obra que eu mencionei. Ela foi editada a primeira vez pela Federação Espírita do Mato Grosso, mas esta edição é da Livraria Francisco Spinelli, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Quem tiver interesse, tem uma sexta-feira literária da nossa FERPES com o autor da obra, onde ele vai fazendo, em uma hora e pouquinho, ele vai dizendo como essa obra foi construída e traz algumas questões para que nós possamos pensar. E ela é muito interessante, mesmo, de fato. Entretanto, é uma literatura para ser trabalhada de maneira profunda, que é o que ele faz, e ele vem trazendo no paralelo com o Livro dos Espíritos. Então, vale muito a pena conhecer. E claro, né, o nosso Evangelho, lá onde fala sobre as nossas relações familiares, e que nesta noite nós possamos sair daqui pensando sobre várias coisas
que estavam colocadas ali, foram trazidas pelo Ari, não por nós, pelo Ari. Nós estamos apenas compartilhando. Que possamos pensar sobre a questão 9 e 19 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo? E esse é o caminho. É um caminho doloroso, trabalhoso, sim, mas libertador. E depois que nós adentramos, não voltamos mais atrás. Então, que nosso Mestre Jesus, este que é o guia e modelo, nos ampare nesta caminhada, neste tempo de muitas adversidades. E que bom que nós estamos vivendo este tempo. Um abraço fraterno a cada coração. E eu convido a todos que juntos possamos relaxar, fazer aquele movimento aonde o nosso corpo físico fica bem à vontade na cadeira. Se desejarmos fechar os nossos olhos, façamos. Respiremos de maneira lenta, profunda, 1, 2 vezes. Neste movimento, mentalizemos o mentor espiritual desta casa, Bezerra de Menezes. Mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Maria, da maneira que conhecemos. Desta forma, estamos com o nosso coração e a nossa mente aberta, voltados para este breve momento, agradecendo ao nosso Pai Criador pela oportunidade bendita da existência. Que nesta hora, esta equipe espiritual que aqui está possa nos transmitir novas energias. Mas para que possamos absorvê-las, é preciso permitir. Por isso, a respiração, por isso, o pensamento elevado. E assim, um a um, sendo cuidado naquilo que necessita. Desta maneira, que possamos nos sentir um tanto melhores. Nesta respiração, vamos absorvendo o que as energias medicamentosas nos trazem para o nosso corpo físico e perispiritual. Carregando conosco a certeza que nesta trajetória não caminhamos a sós e que muito trabalho temos e que possamos seguir passo a passo sem buscar o atalho do caminho, vivenciando exatamente aquilo que necessitamos. Assim sendo, vamos agradecer por este momento e vamos pensar na figura novamente de Jesus, de Maria Santíssima, e que possamos encerrar o trabalho desta noite fortalecidos, em paz e com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Muito obrigada. O coral vai se apresentar novamente, né, como se organizou ali. Mas eu queria convidar uma que nós duas agradecemos a Sidmar por ter se deslocado de Santa Maria até aqui e nos trazer todo esse conhecimento. Muito obrigada por compartilhar conosco. Eu agradeço a oportunidade. Uma lembrança da nossa casa. Muito carinho. Deixa eu uma fotinha aqui para...
nós queremos mais uma vez, então, transmitir, através do nosso coral da Casa Chico Xavier, também aos demais representantes da nossa casa, os mais sinceros agradecimentos pelo convite, por estarmos, através da nossa singela apresentação, da nossa singela explanação, essa doutrina que tanto nos acrescenta e nos melhora, através de música, através do som das melodias, da harmonia. A música faz com que a gente consiga nos acalmar, nos interiorizar. E, para a nossa despedida, vamos apresentar uma música que fala muito, como a nossa irmã palestrante falou agora há pouco. Nós somos uma família, nós somos uma família em Cristo. E essa família, ela tem um lar. E onde é que seria esse lar de nós espíritas? A nossa casa, o nosso centro. Essa casa que muitas vezes a gente procura quando está precisando de um ombro amigo, está precisando de uma palavra de carinho, de conforto, de um acalento. Essa casa também onde os nossos irmãos da pátria espiritual muitas vezes vêm à procura de um socorro, de uma palavra amiga. Como já dizia a palavra do nosso mestre, aonde a nossa casa é um posto de emergência, é um hospital de almas. Muitas vezes, pela rotina, a casa, por algumas vezes ela pode estar vazia, outras vezes ela pode estar cheia, mas como o nosso mestre fala nos evangelhos, aonde tiver duas pessoas ou mais reunidas no nome dele, ali estará. Então, a nossa casa espírita sempre tem o amor de Cristo, sempre tem a energia para o nosso melhoramento espiritual, nosso melhoramento moral. Então, vamos fazer, através dessa canção que preparamos, uma singela homenagem para essa casa, nossa casa irmã, nossa casa mãe, e para todas as casas onde, com certeza, sempre estarão, não importa onde estiverem, de braços abertos, de portas abertas a receber a todo mundo que precisa. É uma santa casa sim. Nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de labor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, porém, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto
santa. Fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento aberto, culto do evangelho lá. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso e canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Que assim seja essa Santa Casa Santa. Muita gratidão, né, esses irmãos que vieram compartilhar conosco. Uma boa noite a todos, que retornem aos seus lares com muita paz e com muita luz.